oração. Tenhamos presentes as seguintes intenções. 7º dia de Maria Teresa Gomes de Azevedo. Centenário natalício Manuela Fonseca Ferreira e esposa. Aniversário falecimento Silvino Soares Pinto. 20º aniversário falecimento Manuel Gomes Ribeiro, esposa e filha Emília. 7º aniversário Adelino Barros Correia. Aniversário Justino Correia, pais, irmãos e marido de Jacinta Correia. Maria Palmira Ferreira e marido. Domingos Jardim dos Santos. Romão Brito de Figueiredo. Maria Alice Alves Jesus. Domingos do Jardim Fernandes. Joaquim Pereira Longras e filho Domingos. Damásia António Braga Azevedo, esposa, filho Domingos e genro Fernando Vilas Boas. Ana Sousa Miranda. Avelino da Silva Ferreira. Ana Figueiredo Rodrigues Bertolo. Angelina Figueiredo, pais, irmãos, sogros e cunhados. José Gomes Pereira e irmãos. Ação de graças a Santo António. Irene Jardim Correia e marido. Irmãos vivos e falecidos da Confraria das Almas e Senhor dos Aflitos. Continuamos com Jesus, no alto da montanha, a escutar nas alturas o que não se pode escutar cá embaixo, no meio do barulho e do entulho. Passo a passo, Jesus convida-nos a ir sempre mais alto e mais além no caminho do amor. Um caminho de não violência, num amor sem limites. É difícil resistir ao terremoto interior que as suas palavras fazem estremecer dentro de nós. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. E isto não é fácil. Com efeito, também o inimigo é uma pessoa humana, criada como tal à imagem de Deus, mesmo se atualmente esta imagem é ofuscada por uma conduta indigna. Mais do que querer dar a volta ao texto, deixemo-nos que o texto nos dê a volta a nós e reconheçamos diante do Senhor que sem Ele nada podemos fazer. Com alegria de pé, damos início a esta Eucaristia cantando. Chama brilhou e seu fogo entrou em
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Saúdo-vos com alegria. Hoje o mote da nossa celebração, em sintonia com o Evangelho que vamos escutar, é as bem-aventuranças. Esta festa que é preparada pelo 7º ano da catequese da nossa comunidade, para melhor podermos perceber e entender e celebrar esta Eucaristia, vamos escutar aquilo que um adolescente e o respectivo catequista neste momento tem a dirigir a cada um de nós. Nós, o grupo do 7º ano, está aqui presente para celebrar a festa das bem-aventuranças. Todos os dias, a vida apresenta-nos obstáculos, dificuldades e tribulações. Perante elas, a nossa atitude é muitas vezes de desânimo e revolta. Muitas vezes perdemos a esperança, a fé e a vontade de seguir em frente. Chegamos mesmo a virar-nos contra Deus porque nos sentimos por Ele abandonados. No entanto, ao lermos o Sermão da Montanha, Jesus diz-nos sem rodeios que as dificuldades do dia a dia, sejam elas quais forem, devem ser encaradas como uma bênção, um perfume para o nosso espírito, pois é através delas que moldamos a nossa personalidade, de forma a nos aperfeiçoarmos e a caminhar no sentido da santidade. E quem melhor que os adolescentes para terem uma atitude positiva perante os desafios e os obstáculos. É este o objeto de Jesus, presente nas bem-aventuranças que os cristãos hoje continuam a ser convidados a viver. Aceitando esse convite, vamos celebrar as bem-aventuranças e tornar o mundo melhor e mais feliz. E para melhor podermos celebrar este encontro com Deus e com os irmãos, vamos reconhecer que somos pecadores. Senhor, muitas vezes pagamos o mal com um mal ainda maior. Ajudai-nos com a vossa graça a responder ao mal com um bem maior. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, muitas vezes reagimos à violência com mais violência. Ajudai-nos com a vossa mansidão a responder ao agressor com mais amor. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, muitas vezes deixámo-nos levar pelo ódio e rancor àqueles que nos magoaram e ofenderam. Ensinai-nos a rezar pelos inimigos, para os podermos ver com os vossos olhos, amar e perdoar. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre, em palavras e obras, aquilo que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estão sentados com atenção, vamos escutar a palavra de Deus.
Leitura do livro do Levítico. O Senhor dirigiu-se a Moisés nestes termos. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes aqueles cuja vida é pura e caminham na vontade do Senhor. Felizes que observam os seus preceitos e procuram de todo o coração. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Promulgaste, Senhor, os vossos mandamentos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância da vossa lei. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Ninguém tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: apanharei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios. Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro. O mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
De pé todos com alegria cantamos Aleluia. Deus está, aleluia, no meio de nós, aleluia, Jesus está vivo. Não, isso. Tá, é que eu pus a mão. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém te quiser levar ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe ficar também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 2 milhas, acompanha-o durante 3. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um bocadinho. Gostaria que vós imaginasseis a vossa escola, imaginando a vossa escola, trouxesses à vossa memória a vossa turma e os colegas que compõem essa mesma turma. E sabemos que na vossa turma vós sois todos diferentes. Há alunos com mais capacidades, há alunos com menos capacidades, há alunos mais atentos, há alunos distraídos por detrás do estojo, sem o professor ver nos seus jogos interativos. Há alunos que são bons em português, há outros que são bons em matemática e poderia continuar aqui uma lista de exemplos. Na escola de Jesus passa-se o mesmo. Na escola de Jesus também há
alunos diferentes, também há sensibilidades diferentes e também há disciplinas diferentes. E que disciplinas são estas da Escola de Jesus? Podemos ter a disciplina da verdade, podemos ter a disciplina da felicidade, podemos ter a disciplina do bem-estar e poderemos ter uma disciplina que não é para qualquer um e que é difícil, que é de forma concreta a disciplina do perdão. E é sobre este tema do perdão e ao mesmo tempo dos inimigos que Jesus hoje, neste domingo gordo, quer que a nossa vida seja gordo neste verdadeiro sentido e ao mesmo tempo nesta direção de saber que Deus não faz distinção entre justos e injustos, mas Deus olha-nos unicamente como filhos. E vamos rapidamente aqui fazer um exercício de memória. Há 3 semanas atrás, vós recordai-vos que Jesus vai ao alto do monte. E vai ao alto do monte não apenas para descansar, mas vai ao alto do monte para, diante da multidão, propor aos ouvintes um projeto de felicidade. E esse projeto de felicidade que nós cristãos denominamos como as bem-aventuranças, que significa felizes. Se eu vos questionasse a todos vós que estáis aqui, o que é para vós a felicidade? Alguns poderiam dizer que a minha felicidade está no meu telemóvel, a minha felicidade está na bola de futebol, porque há bocadinho os vossos colegas trouxeram um símbolo aqui ao altar. E aquele não foi um símbolo qualquer. Na preparação desta celebração, os vossos catequistas desafiaram-vos a trazer um símbolo que para vós traduz a verdadeira felicidade. Eu já percorri as 4 paróquias este fim de semana, com a mesma festa que estou agora a fazer convosco. E posso-vos dizer que todos os símbolos, desde a paróquia de Cristelo até esta paróquia de Gilmondo, foram símbolos completamente distintos. Isto para dizer o quê? Que a nossa sensibilidade é diferente dos outros. Mas é importante que a nossa sensibilidade e a nossa busca da própria felicidade seja de saber que a minha felicidade não começa quando acaba a do outro, porque isto é egoísmo. Mas a minha felicidade tem de começar quando começa a felicidade do outro. Há 15 dias atrás, Jesus apresentava-nos 2 belas imagens em que nós temos que ser neste mundo. Em primeiro lugar, Jesus dizia que nós temos que ser sal, e vê de que o sal por si próprio não presta para nada, mas também comer uma comida sem sal é uma comida que não dá prazer nenhum saborear a refeição. Mas sabemos também que o sal não serve apenas para temperar, mas o sal serve também para conservar. E no mundo, tantas vezes imundo, certamente que o mundo precisa de um tempero diferente. O mundo precisa de um sabor diferente. De alguém que vai em busca de um sentido diferente para a vida. Depois Jesus dizia que nós temos que ser a luz do mundo. E nós temos este centro pastoral que está iluminado por várias luzes. Mas para que estas lâmpadas produzam o efeito para o qual elas foram criadas, elas têm de estar ligadas a quê? Elas têm de estar ligadas à energia, à eletricidade. O mesmo se passa connosco. Nós não podemos criar um Deus à nossa medida, consoante os nossos apetites, consoante as nossas sensibilidades, mas nós temos que reconhecer que Deus é aquele que nós apontamos como o caminho, como a verdade e como a vida. E agora vamos ao Evangelho do domingo passado, em que Jesus dava-nos umas pistas, uma espécie de trampolim, para nós podermos escalar a montanha com mais facilidade. E o primeiro mote, o primeiro sentido que Jesus nos dá para nós com mais facilidade podermos escalar a montanha, por mais difícil que ela seja, em primeiro lugar, atirar o coração bem lá para cima. E quando nós atiramos o coração bem lá para cima, quando o nosso horizonte é mais alto, o que é que nós fazemos? Nós subimos a montanha porque queremos novamente agarrar o nosso próprio coração. E aqui está a regra primeira da celebração que nós hoje estamos a celebrar. Quando nós vamos em busca daquilo que o nosso coração sente, porque o nosso coração é bom, nós o sabemos, nós escalamos todas as montanhas, nós somos capazes de ultrapassar todos os obstáculos.
E o que é que nos impede de subir esta montanha? Quando nós usamos as armas humanas. E qual é a arma humana primeiro? É do matar. E falámos isto na semana passada. O matar não é só tirar a vida a alguém, dar-lhe um tiro. Mas a difamação, a calúnia, o ciúme, o rancor e a inveja são formas bem concretas e bem humanas ou desumanas de matar o outro. Eu até vos desafiava a fazermos uma radiografia ao nosso coração e de ver que, afinal, o nosso coração é um verdadeiro cemitério, porque nós lá temos muitas pessoas mortas. Tu, para mim, morreste, sai da minha vida, eu não te quero ver mais. Quantas vezes nós não usamos isto nas relações uns com os outros? E este impede-nos de escalar a montanha, de podermos ir buscar novamente o coração que está bem lá em cima. A segunda recomendação de Jesus era termos muita atenção ao nosso olhar, àquilo que vemos e a forma como vemos os outros. Porque muitas vezes os nossos olhos são verdadeiras setas que apontam o outro e que destroem o outro, que não dignificam e que tantas vezes são capazes de trair também a verdade e o respeito que devemos ter para com outra pessoa. A terceira recomendação de Jesus era esta: é que quem mais jura, mais mente. Não jureis, dizia Jesus. Porque quem leva uma vida com retidão, quem procura levar uma vida com verdade, no seu trabalho, na sua dedicação, no seu desporto, nos seus tempos livres, na escola, na família, seja onde for, não necessitem de andar a jurar por nada. Eu até vos dava aquele exemplo. Vocês podiam querer que este paramento fosse vermelho. Por muita vontade que vós queirais que este paramento seja vermelho, ele não é, ele é verde. Porquê? Porque a verdade impõe-se sobre nós. E aí nós não temos que jurar, porque a verdade é só uma. E a verdade é Jesus. Agora vamos descer ao fundo da piscina. E estamos no final, na reta final deste sermão das bem-aventuranças. Onde encontramos, podemos quase que dizer, uma utopia. Algo que é completamente impraticável nos nossos dias. Mas que é o gosto de Jesus. E que é a filosofia de Jesus. E qual é o gosto de Jesus? E qual é a filosofia de Jesus? Amai os vossos inimigos. E isto é muito difícil. Conta-se que uma vez um padre estava a fazer uma homilia e estava precisamente a comentar o evangelho que nós hoje estamos a escutar. E estava a dizer que é necessário nós amarmos os nossos inimigos. E a determinada altura o padre viu uma senhora de 80 anos a rir-se. E no final da Eucaristia, enquanto estava a falar com os seus paroquianos, teve a curiosidade de ir falar com aquela senhora. E perguntou-lhe: a senhora gostou da partilha que eu hoje fiz na Eucaristia? Sim, Sr. Padre, eu gostei muito da partilha que o senhor fez, mas eu não concordo com uma coisa que o senhor lá disse. É que nós temos que amar os nossos inimigos. Porquê? Para si não é difícil amar os inimigos? Não, Sr. Padre, sabe porquê? Porque, para mim, os meus inimigos já morreram todos. Será que nós podemos dizer o mesmo? Será que os nossos inimigos já morreram todos? Ou mesmo é dizer, será que eles já deixaram de ser inimigos? Isto é duro, mas nós sabemos que isto acontece. Todos nós, até eu, até comigo. Mas aquilo que Jesus nos quer dizer é que nós não temos que amar os inimigos. Não significa que amar significa gostar. Mas amar os inimigos significa o estar bem e o bem-estar com aquelas pessoas. Eu quando faço uma ferida, seja na mão, seja onde for, a ferida, nos primeiros momentos, dói. Até sangra. Mas, com o tempo, deixa de doer, deixa de sangrar, mas o facto é que a cicatriz fica lá. Isto para dizer o quê? O perdoar não é esquecer, reparai. A nossa memória não é o disco do nosso computador, o disco rígido, em que nós clicamos na tecla delete e apagamos tudo. Nada disso. A nossa memória grava bons episódios menos bons da vida. Mas quando Jesus diz que diante dos nossos inimigos nós temos de perdoar, é isto. É não alimentar um sentimento de ódio e de rancor contra aquele que me ofendeu ou cometeu uma injustiça. Porquê? Porque violência gera violência. Ódio gera mais ódio. Não nos deixa ser libertos, não nos deixa ir agarrar o coração lá acima. Ficamos presos e mais ainda ficamos velhos antes do tempo. Porque não vivemos a felicidade que a vida todos os dias
nos vai apresentando. Vós sabeis quem é o maior inimigo do homem e da mulher? Vós sabeis quem é o maior inimigo do homem e da mulher? É o homem e a mulher. Somos nós uns para os outros. E reparei, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós saímos todos com um coração bom. E nós sabemos que temos um coração bom. Mas muitas vezes, formatados pelas companhias e os ambientes onde andamos, o nosso coração começa-se a desformatar. E reparei que se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se nós considerarmos Deus como amor, que é a melhor definição que nós podemos dar de Deus, então significa que nós fomos feitos por amor e fomos feitos para amar. E se nós realmente acreditamos que Deus, reparem, se nós realmente, é importante nós pensarmos nisto, se nós pensarmos que Deus não faz distinção entre bons e maus, e entre justos e injustos, porque a categoria de bondade e de maldade, de justiça e de injustiça, não foi criada por Deus, estas categorias foram criadas por nós. Deus, no coração de Deus não há justos e injustos. Reparei, imaginai que hoje o sol que brilha sobre Gilmondo, ainda que seja um sol envergonhado, nascesse só para os justos, não nascia para ninguém, nem para mim. Todos nós temos cota parte de justiça, todos nós temos cota parte de injustiça. Todos nós temos atitudes de bondade, como todos nós temos atitudes de maldade. Portanto, caríssimos amigos, pensemos que faz aos outros como queres que façam a ti, faz também aos outros. Eu creio que esta é a regra de ouro que Jesus hoje, nesta Eucaristia, nos vai dizendo. Sabeis porquê? Porque quando nós mudamos, o mundo também muda. Nós estamos todos à espera do mesmo, mas à espera de pessoas que não sejam sempre do mesmo. E sejamos nós uma delas, porque hoje é a hora, hoje é o tempo, hoje é a oportunidade para deixarmos de lado, nos desarmarmos das armas e das sendas do ódio e de montarmos as tendas do amor. Que assim seja. Nesta confiança que Deus é Pai, vamos dizer que nele acreditamos. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus amor pelos que proclamam a palavra, pelas diversas vocações na Igreja e pelo testemunho dos cristãos e digamos: o nosso auxílio vem do Senhor. Pela Igreja, para que cresça e apareça diante do mundo como verdadeiro templo santo de Deus. Oremos, irmãos. O nosso auxílio vem do Senhor. Pelas pessoas e nações em conflito, para que os inimigos procurem entender-se, os adversários se deem as mãos e os povos se encontrem na paz e na concórdia. Oremos, irmãos. O nosso auxílio vem do Senhor. Pelos feridos e pela violência, para que o desejo da paz ponha fim à guerra, o amor vença o ódio e a vingança dê lugar ao perdão. Oremos, irmãos. O nosso auxílio vem do Senhor. Por nós e pelas nossas famílias, para que vivamos o sermão da montanha, através da não violência ativa, do perdão e da compaixão.
Oremos, irmãos, O nosso auxílio vem do Senhor. por nós próprios que escutamos a palavra, para que vivamos este tempo como oportunidade de pôr em prática um amor atento e criativo aos outros, de modo que ninguém fique esquecido. Oremos, irmãos. O nosso auxílio vem do Senhor. Rezamos pelos adolescentes do 7º ano, pelos seus pais e restantes catequistas. Rezamos por todos os doentes da nossa comunidade e daqueles que diariamente cuidam. Rezamos também pela nossa irmã Teresa, cuja missa de 7º dia hoje celebramos, para que olhemos para Jesus como este amigo que nos aponta um possível caminho de felicidade. Oremos. Deus amor, derrama sobre nós a tua graça para que a nossa vida tenha o verdadeiro sentido que só o Evangelho nos pode oferecer. Por Cristo nosso Senhor. Podeis sentar. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que celebremos dignamente estes divinos mistérios, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória sejam para nós fonte de eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, a vós que nos convidais a ser como vós, que fazeis levantar o sol sobre bons e maus, e deixais cair a chuva sobre justos e injustos.
vós que nos enviastes o vosso Filho para nos revelar a grandeza do vosso amor por nós. E ele que viveu a plenitude do amor que proclamava, não se defendeu diante dos que o acusavam injustamente, perdoou àqueles que o condenaram à morte, não recusou sofrer e morrer por nós, ainda pecadores. É por isso que, animados do seu espírito de santidade, de amor e de perdão, com os santos e anjos do céu, queremos proclamar na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e aqui reunida como comunidade paroquial. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso arcebispo José, seus bispos auxiliares, Nuno e Delfim, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente aqueles por quem queremos oferecer esta Eucaristia. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende, Senhor, misericórdia também de nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos eternamente os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque Deus não faz distinção entre justos e injustos, entre bons e maus, mas unicamente para Ele somos filhos, vamos cantar a oração que o seu Filho Jesus nos ensinou. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a meu irmão. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Livrai-nos, Senhor, todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, amemos todos os homens e mulheres como nossos irmãos e irmãs e sejamos livres do pecado, toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que nos pedistes para amarmos até os nossos inimigos, dai-nos o vosso amor e a coragem de não respondermos ao ódio e à violência, mas de vivermos em paz com todos, como é da vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Qual terá sido a nossa última reação ao último ataque que nós tivemos do nosso inimigo ou da nossa inimiga? Certamente que isso está bem presente nas nossas memórias. A senhora de 80 anos riu-se, porque para ela, afinal, os inimigos já tinham morrido todos. Certamente que os nossos ainda prespassam nas nossas memórias, ainda são capazes de roubar muita da nossa paz e muito do nosso sono tranquilo que tanto necessitamos. A capacidade de amar os inimigos não é esquecer, mas é sobretudo não lhes desejar o mal. E se porventura alguma necessidade eles puderem vir a ter no futuro, sermos capazes de dar a mão, sermos amigos dos outros, é podermos corresponder à amizade e ao mesmo tempo ao mandato que Deus pede a cada um de nós. Um caminho fácil não o é, ninguém o pode dizer, é um caminho exigente, mas tal como diz o Papa Francisco, as batalhas mais difíceis dão-se sempre aos melhores soldados. Pois que seja esta prece que nós, neste cântico a Deus, vamos pedir.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada. Dizei uma palavra e eu serei salvo.
Vamos agora à dinâmica dos nossos adolescentes do 7º ano. Eles irão vir aqui à frente, juntamente com o respectivo catequista, o pai ou a mãe, e eles vão dizer uma frase diante de nós, uma frase que eles quiseram escolher. Felizes são, e vamos ouvir o que é que eles vão dizer. E depois de ver que eles vão fazer a impressão da sua mão aqui neste quadro. Reparei, antigamente, quando as pessoas não sabiam escrever, para autenticar no documento, eram as impressões digitais. É essa impressão digital dos dedos, dos 5 dedos da mão de cada um deles, que agora de seguida neste quadro, eles irão fazer. Prestemos atenção. Afonso, que agora diante de nós vai dizer quem é que para eles são os felizes. Felizes são os puros. Afonso, a tua mãe, a tua catequista vai entregar ao teu pai este diploma em sinal de reconhecimento. Para o Afonso, nós damos uma grande salva de palmas. Agora chamamos o Afonso Oliveira. Felizes os misericordiosos. Afonso, da mão da tua mãe, vais receber esse diploma em sinal de gratidão e de confiança em ti. E para o Afonso nós damos também uma salva de palmas. Agora chamamos o Afonso Rodrigues. Felizes são os construtores da paz. Afonso, com gratidão do teu pai, vais receber também esse diploma e para eles saudamos também com alegria. Agora chamamos o Alexandre Dourado. Felizes são os saciados. Alexandre, teu pai, a tua presença te entrega este diploma, olhando para ti também com confiança
e determinação, e para eles damos também uma salva de palmas. Chamamos agora a Carolina Miranda. Felizes aqueles que respeitam. Diante da comunidade, recebes do teu pai este diploma, a qual nós saudamos também com uma salva de palmas. Inês Pena. Felizes os que promovem a alegria. Então aqui para o Diniz, a mãe recebe o diploma e saudamos também. Agora o Guilherme Faria. Felizes os que caminham com Deus. Ao receber o diploma, saudamos também o nosso colega com uma salva de palmas também. Agora chamamos a Iris Val. Felizes os que alcançam a misericórdia. Iris, da tua mãe, recebes este diploma em sinal de gratidão e de carinho. Para elas, saudamos também. Agora chamamos a Margarida Vieira. Felizes os que são alegres. Então recebes este diploma e para a Margarida nós damos uma grande salva de palmas também. Agora a Mariana Quinta. Felizes os que têm um coração grande. Estou ali a olhar ali para algumas mães e pais quando vieram cá de calcar a mão do filho ou da filha, disseram, pá, como a mão está grande. Depois os anos vão passando e a responsabilidade vai crescendo. Mas certamente também que o facto de estares com eles e eles estarem convosco,
creio que já é a grande alegria, é a grande felicidade para vós e também para eles. Então, para a Mariana, nós damos também uma grande salva de palmas também. Agora chamamos a Matilde Torres. Felizes são aqueles que partilham. Então aqui para a Matilde nós também agradecemos e damos uma grande salva de palmas também. E por fim não, o Ruben Ferreira. Felizes os que têm uma refeição à mesa. Para o Ruben, como aos colegas, nós saudamos com uma salva de palmas também. Agora, por fim, chamamos a Sofia Ferreira. Felizes os que dão sem esperarem nada em troca. Então aqui para a Sofia e seu pai nós também damos uma grande salva de palmas também. Vamos rapidamente tirar a fotografia de conjunto, está bem? Tentamos ajustar. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que este sacramento de salvação seja para nós penhor seguro de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amar os inimigos não é tarefa fácil, é tarefa exigente, mas quando bem conseguida é agradável aos olhos de Deus e a nossa vida circula e conseguimos amarrar o nosso coração quando para o alto do monte, para o alto da montanha, por mais alto que ela seja, nós sempre conseguimos conquistar. Sigamos sempre os gestos do nosso olhar,
sobretudo, olhar a realidade com o coração. E quando somos capazes de olhar a realidade com o coração, então a nossa realidade e a nossa vida circulam segundo os desígnios de Deus, que são certamente desígnios de paz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo em família, uma boa semana e deem paz, que o Senhor vos acompanhe.